Bom dia! Queremos louvar e engrandecer a este Deus que nos reúne aqui, este Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo de Jeremias 17, versículos 7 e 8, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeirão e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que assim possa ser eu e você, nós estarmos firmados nesse Senhor e é que a nossa confiança esteja no Senhor, que nos ajuda a cada dia a enfrentarmos as batalhas da vida e a não desistirmos de permanecer no caminho do Senhor. Que a minha e a sua confiança possa estar única e exclusivamente no Senhor. Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado para conosco. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez podemos ter este tempo de ouvir da Tua palavra. Venha com Teu Santo Espírito falar ao nosso coração, aquietar o nosso coração, ó Deus, para nós ouvirmos aquilo que Tu tens preparado para nós. Assim, ó Deus, este culto é para Ti, é para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Você em algum momento da vida já tomou atitude errada e se encontrou no fundo do poço? Atitudes erradas. Quem de nós nunca tomou, não é mesmo? Se eu olho para trás na minha vida, em alguns momentos eu sei que eu tomei atitudes erradas, que eu fiz coisas erradas, algumas menos, outras mais, algumas que trouxeram mais consequências para a minha vida, outras menos, mas foram atitudes erradas. E diante das atitudes erradas, alguma já te deixou no fundo do poço, sem esperança, sozinho, solitário?
Talvez sim, talvez não. Mas se sim, como você saiu dele? Como que você saiu lá do fundo do poço? Ou se ainda está lá no fundo do poço, como? Como conseguir sair deste fundo de poço? A história que eu quero compartilhar hoje com vocês é uma parábola bastante conhecida para nós, mas que conta a respeito de uma atitude errada, que leva a pessoa ao fundo do poço. Me refiro à parábola do filho pródigo, que com certeza em algum momento da vida você já deve ter ouvido. E ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Eu não vou fazer a leitura deste texto, mas convido você aí na sua casa a depois ler este texto. Evangelho de Lucas 15, 11 a 32. Aqui no decorrer da pregação eu vou estar relatando um pouco desta parábola, desta história que Jesus contou. E esta parábola, ela nos conta a história de dois filhos e um pai. E nela mostra que o filho mais novo, ele pede parte da sua herança ao pai, pois ele queria sair de casa e viver a sua vida do jeito que ele achava ser melhor. E talvez para nós isso até não soa tão estranho assim, porque nos nossos dias é de certa forma até comum algumas famílias repartirem os seus bens enquanto ainda os pais estão vivos. Muitos filhos acabam desfrutando da herança dos pais ainda quando eles estão vivos. E então para nós isso de certa forma até soa normal, pedir parte da herança ou usufruir da herança enquanto os pais ainda estão vivos. Porém, para aquela época, pedir a herança, parte da herança, enquanto os pais ou um deles ainda estavam vivos, era como se estivesse desejando a morte do pai ou a morte dos pais. Mas é assim que o filho mais novo ele faz. Ele sim chega ao pai e ele pede parte de sua herança. O pai dá e esse filho então sai de casa e vive a sua vida do jeito que ele achava viver melhor. Esse jovem rapaz, a parábola nos conta que ele gastou tudo aquilo que o pai havia dado. Ele gastou toda a sua herança, ele viveu sua vida loucamente e quando então ele cai em si, que ele não tem mais nada, ele vai trabalhar cuidando de porcos, que para aquela época eram os animais imundos, e então ele tenta trabalhar com os porcos, cuidando dos porcos, para ver se ele consegue pelo menos um pouco de comida, da comida que os porcos comiam, era isso que ele esperava. Porém, nem isso ele conseguia. Ele ficou totalmente solitário, não tinha ninguém para ajudar, passou fome, estava lá no fundo do poço. Ou seja, diante dos fatos, podemos dizer que esse jovem pisa na bola. Ele meteu os pés pelas mãos e agora ele se encontra então no fundo do poço. Ele está desesperado. E aquilo que aos olhos dele parecia ser a decisão mais certa da vida dele, conduziu ele para uma vida solitária de sofrimento e de angústia. E penso que também nós não estamos isentos disso, de passar por uma situação assim. Ou talvez até estamos vivendo dessa forma no fundo do poço ou caminhando para ele. E muitas vezes estamos tão certos das nossas atitudes, queremos trocar os pés pelas mãos, achando que nós somos as pessoas certas, que aquilo que a gente pensa da nossa vida está certo e a forma como a gente está agindo está correto. Às vezes nós somos assim também. E por isso nós não estamos isentos de muitas vezes errar com as nossas atitudes e ir lá para o fundo do poço. E com isso acabamos ficando sozinhos, solitários, lá no fundo do poço
e a gente não tem mais esperança e a gente não sabe mais como seguir adiante. Porque há caminhos que nos parecem certos, mas nos conduzem à morte. Sim, há caminhos que aos nossos olhos parecem corretos, mas na verdade eles estão nos conduzindo à morte, à perdição. Este jovem se afasta do pai e vive por si. Quando nós nos distanciamos de Deus e vivemos por nós mesmos, nós praticamos cada vez mais coisas que fogem da vontade de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. De forma que caminhar desta forma é destrutivo. E essa destruição, ela não acontece da noite para o dia, mas ela vai aparecendo aos poucos. Aos poucos na nossa vida nós vamos percebendo a destruição. Eu gosto de pensar nessa destruição como o trabalho do cupim, que aparece como aquela sujeirinha que nós encontramos, aí nós limpamos aquela sujeirinha, mas no dia seguinte aquela sujeirinha está ali novamente, e assim sucessivamente, a cada dia que passa vai aparecendo a sujeirinha e nós vamos ajuntando, nós vamos limpando. Mas quando nós pegamos naquele objeto de madeira, naquele móvel, nós percebemos que por dentro já está todo corroído e por fora está apenas a casca. Que quando pegamos, chega a quebrar aquela casca, os nossos dedos afundam naquele objeto de madeira. Assim é o pecado na nossa vida. Ele vai corroendo os nossos princípios, os nossos valores, vai destruindo os nossos relacionamentos, as áreas da nossa vida de pouco a pouco. E quando nós se damos por conta, nós já estamos só a casca. Nós já estamos só com a carcaça montada. Porque tudo já se perdeu, tudo já foi corroído, corrompido. Era assim que aquele jovem se encontrava. Agora estava lá cuidando dos porcos, vivendo no fundo do poço, se sentindo sozinho. Porém, também algo é interessante de observar, que foi lá no fundo do poço que ele parou para refletir o que tinha feito da sua vida. Ele caiu em si e ele reconheceu seu erro e depois... Então ele toma a atitude e a decisão de voltar para a casa do pai. Não como filho, mas pelo menos como empregado de seu pai. Porque pelo menos ele teria uma vida digna, teria comida. Então ele não pensou em voltar como filho, mas ele pensou em voltar como empregado. E quando então reconhecemos o erro, quando nos arrependemos, então tem a possibilidade de um novo começo e de transformação. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu repito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ou seja, enquanto somos soberbos, enquanto acharmos que estamos certos, enquanto nós não reconhecemos nossas falhas, os nossos erros, não há possibilidade de mudança e de transformação. É preciso um coração humilde, quebrantado, para que Deus faça uma obra. Por isso, tanto se fala na importância do arrependimento na vida do cristão. E então aquele jovem, ele resolveu voltar para a casa do pai. Ele reconhece os seus erros e ele resolve voltar para a casa do pai. E aqui eu penso que é importante para nós esclarecer esse voltar para a casa do pai. Pois esse voltar para a casa do pai não é um voltar para a igreja, mas sim é um voltar para um relacionamento de intimidade com Deus. O voltar para a igreja surge como consequência, por procurar viver em comunhão com os irmãos
confessam a mesma fé. Mas aqui no texto, o voltar para casa é o voltar para um relacionamento com Deus. E diante dessa compreensão, nós podemos perceber que nesta parábola, ambos os filhos, tanto o mais novo que pediu a herança e saiu de casa, quanto também o mais velho que nunca saiu da casa do pai, que trabalhava para o pai, também este precisava voltar para a casa do pai. Também o mais velho precisava retornar, buscar por intimidade para com seu pai, porque também ele estava distante. E aqui nós precisamos novamente acender uma luz de alerta para nós. Uma luz de alerta porque talvez nós estejamos pensando: que bom que eu nunca saí, que bom que eu sempre estou na igreja. Porém, cuidado, porque estar na igreja não significa que você esteja vivendo na presença de Deus. É possível estar no meio da igreja, mas estar distante de Deus. É possível estar todo dia no templo, dentro do templo, mas estar distante de Deus. Por isso, a mudança precisa acontecer aqui, dentro do coração, numa busca por intimidade, por relacionamento com Deus. E quando isso então acontece, Deus é o Pai que acolhe, que abraça e diz: você era o filho perdido, que agora foi achado, que agora foi encontrado. Quem é você? E onde você está? Para onde as tuas e as minhas atitudes têm nos levado? Talvez você reflita e perceba que está no fundo do poço. Então eu preciso dizer: mude a curva do teu gráfico. Dê o primeiro passo. Reconheça os teus erros. Busque transformação em Deus. E inicie a caminhada de subida, de saída do poço. Peça ajuda, vá ao encontro de pessoas cristãs, pessoas que têm uma intimidade com Deus, que possa te ajudar a sair do fundo do poço, a recomeçar uma subida, a recomeçar uma transformação. Talvez você é aquela pessoa que perceba que não está ainda no fundo do poço, mas está descendo para o fundo do poço. Você está no meio do caminho. Então não espere chegar ao fundo do poço para tomar uma atitude. Porque quando tomamos atitude antes de chegar no fundo do poço, podemos ainda recuperar, salvar determinadas situações. Podemos ser agraciados por Deus em não perder algo que nos é tão importante, mas que até aquele exato momento nós não estávamos mais valorizando. Não espere chegar no fundo do poço para tomar atitude. Reconheça seus erros, busque por intimidade com Deus e peça ajuda, não caminhe sozinho. E talvez você é aquela que se encontre bem, aquele tipo de pessoa que se encontra bem. Talvez você diga: não preciso me preocupar, minha intimidade com Deus está ótima, está ok. Então eu preciso primeiramente dizer: que bom que a sua intimidade com Deus está ok, está ótima. Mas por outro lado eu preciso dizer: cuidado, porque é em você que o inimigo está de olho. Não afrouxe, não relaxe com a tua intimidade com Deus, porque não somos melhores do que o outro. E corremos o risco de, em algum momento da vida, nós também estarmos distante de Deus e em direção ao fundo do poço.
Que bom que tua intimidade com Deus está bem. Mas cuidado, cuidado, porque é em você que o inimigo está de olho. Ele deseja afastar a gente de Deus. Ele deseja quebrar essa intimidade que temos com Deus. Ele deseja corroer a nossa vida, os nossos relacionamentos, para nos desestruturar. E é por isso que nós precisamos cuidar. É por isso que nós precisamos, então, permanecer conectados em intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a buscarmos dia após dia por transformação e por intimidade com e no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Deus, um coração puro.
convido a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor, por este momento de ouvir da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque em Ti podemos buscar transformação, nós podemos buscar auxílio. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós estamos lá no fundo do poço, Tu estende a Tua mão em nossa direção e nos ajuda a subir. Assim, ó Deus, continua cuidando de nós, nos ajude dia após dia a buscarmos intimidade no relacionamento contigo. Permanece, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Assim também daqueles que por algum motivo têm sofrido, têm se encontrado lá no fundo do poço. Tenha misericórdia, ó Pai, e transforme a vida de cada um. Assim, ó Deus, nos ajude a sempre de novo reconhecermos os nossos erros. Ó Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, que Tu derramas sempre de novo em nós. No mais, ó Deus, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fique na paz desse nosso Deus, desse Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.